primeiro protocolo que a gente vai interagir e aprender a explorar é o FTP. Então, basicamente, o FTP, né, significa File Transfer Protocol, a gente já acabou estudando ele, é um protocolo de transferência de arquivos e simples assim. Tá? Normalmente encontrado na porta 21, mas, como a gente sabe, né, a porta 21 é apenas uma convenção, ele pode ser encontrado em qualquer outra porta. Ele pode ser encontrado na porta 22, que normalmente a gente encontra o SH, ele pode ser encontrado na porta 21, na porta 50.000 e de qualquer uma, né, literalmente. Uma das principais fraquezas do FTP é que ele pode habilitar o login, né? O login anônimo pode estar habilitado, então tu não precisa de um usuário e de uma senha para autenticar, tu pode simplesmente autenticar de modo anônimo e ter acesso, né, aos arquivos que lá dentro estão. Ele pode estar utilizando uma versão vulnerável, então existem diversas versões do FTP, né, diversas variações também, então ele pode estar utilizando uma versão vulnerável. Ele pode ter logins com senhas fracas, porque o método comum, né, para autenticar no FTP é justamente usuário e senha, e autenticando por usuário e senha, consequentemente tu pode ter aí um login com senha fraca. E ele também pode ter privilégios excessivos, né, dependendo se a gente consegue acessar com o usuário anônimo, talvez a gente consiga acessar pastas que a gente não deveria, ou diversas pastas, né, já que não tem nenhum controle de privilégio, por exemplo, configurado naquele FTP que a gente está testando. Beleza? O próprio FTP sendo utilizado já pode ser considerado uma vulnerabilidade, se tu for pensar bem, porque é que nem utilizar o HTTP, né? Não vai ter a camada de criptografia, porque existem variações do FTP, tipo o FTPS ou TFTP, que usam criptografia. Então, se tu encontrar, por exemplo, no pentest, o uso do FTP, tu pode só por esse fato tu pode reportar isso como uma vulnerabilidade, talvez como informativa, baixa, dependendo do sistema, até com impacto alto, né? Justamente por ter essa ausência da criptografia, né? Então, se o cliente, se aquele aplicativo está usando FTP, ele consequentemente está suscetível, né, a uma possível interceptação de tráfego em texto claro. Mas vamos lá então, como venci nas últimas aulas aí, vamos botar a mão na massa e ir lá para o nosso Kali. Beleza, então a gente sabe que o nosso host é o 1.120, né? 92.68.1.120. O que a gente pode fazer? Se a gente já sabe que tem um FTP aberto, a gente só dá um FTP e bota o IP, certo? Mas vamos fazer a parte da enumeração novamente. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, 92.68.1.120 e tentar conectar na porta 21. E aqui a gente já consegue o banner, né? Consegue fazer um banner grabbing e ver a versão do FTP. Então vamos abrir aqui, vamos abrir com... Eu não quero restaurar, vamos abrir uma anotação nova. FTP 3.0.5. Eu já posso pesquisar se essa versão tem alguma VUM. Né? Não tem problema nenhum. Aqui eu vou pesquisar na internet. Nas aulas mais à frente a gente vai aprender a usar o Search Exploit e algumas outras páginas que são mais interessantes para achar. Mas aqui vamos pesquisar simplesmente assim, ó. Exploit, ou a gente pode pesquisar por vulnerability. Vulnerabilidade. Eu, às vezes, confio nessa versão gerada por IA do próprio Google, tá? Então aqui ele já fala que não tem nenhuma vulnerabilidade específica para RCE ou alguma outra vulnerabilidade. Ele fala que tem uma VUM aqui de DOS, né, de negação de serviço, afetando a versão 3.0.3 ou anterior, tá? Por isso que na maioria das vezes eu confio, né, porque as informações são precisas aqui acho que é o Gemini aqui, né, do Google, que traz pra gente, tá? Ele fala que tem uma versão que tem uma vulnerabilidade um pouquinho mais severa na versão 2.3.4, que está bem longe da versão que o nosso sistema está usando. É claro, né, se tu não acredita na IA, né, 100%, tu pode simplesmente ir pesquisando por aqui, mas a gente vê que as vulnerabilidades que existem nessa versão não é exatamente o que a gente está procurando, né? Esse GoFair deve ser talvez uma variação que usa o VS-FTP e assim por diante. Mas de fato, essa versão aqui não tem nada muito interessante, né? Pelo próprio resultado aqui, a gente já percebe que não tem nada muito explícito, né? Porque se a gente pesquisa uma versão de fato vulnerável, a gente vê que a gente já acha coisas muito mais interessantes e diretas a respeito disso, né? Por exemplo, aqui do Rapid7, que é da própria Metasploit, ou a gente acha GitHubs com um exploit, ou artigos, certo? Quando de fato existe uma VUM para aquela versão. Então, percebam que é bem defasado aqui, né? 2011 foi disclosed, né? Foi publicada essa vulnerabilidade. Beleza. Então não tem nenhuma VUM. Vamos voltar lá para nossa enumeração. Aqui a gente pode dar um Ctrl C para finalizar. A gente poderia usar o Nmap também, como a gente vem usando. Então vamos apagar isso aqui, porta 21, vamos botar um "-a", para ver se ele acha alguma coisa interessante para a gente. Se a gente quer só a versão, a gente pode usar um "-sf", um "-sv", mas vamos usar o "-a" para ver se ele acha algo interessante para nós. Percebo que ele já rodou um scriptzinho
onde ele fala que o login anônimo é possível, inclusive ele já lista os arquivos para a gente. Então é aí a utilidade dos scripts do Nmap, ele já facilita um pouco a nossa vida. Aqui ele fala mais algumas besteirinhas, tá? E beleza, no mais é isso que o Nmap consegue trazer para a gente. Então vamos usar aqui o binário FTP, que já vem instalado em qualquer Linux, já vem instalado na maioria das máquinas, até do próprio Windows, já vem o FTP instalado. 192.168.120. A gente não precisa especificar a porta, porque o FTP por padrão vai tentar conectar na porta 21, mas se a gente quisesse, a gente pode especificar a porta, né, se for uma porta diferente, a gente pode especificar a porta. Nesse caso aqui, a conexão foi recusada porque, de fato, não faz sentido. Mas, o "-p" serve para a gente especificar a porta. E beleza, a gente pode logar assim, ele vai pedir um nome para a gente conectar. Então, vamos tentar conectar com o Anonymous, tá? Se a gente não quer rodar o Nmap, a gente pode só vir aqui e fazer esse teste manual, né? Conectar com o Anonymous, e no Password a gente pode só dar um Enter. E aí ele fala que o login foi bem sucedido. Claro, né, no caso que o login anônimo não é aceito, ele daria um login inválido. E aí, aqui dentro, é bom ressaltar, né? Dei um Ctrl L aqui para limpar a tela. É bom ressaltar que o FTP não é uma shell, tá, pessoal? Não é um terminal. Ele é somente uma navegação de arquivos, porque esse é o propósito do FTP. E aqui dentro a gente tem alguns comandos. A gente pode usar o comando ls para listar os arquivos. Até um ls-la funciona, né? Umas flags funcionam. A gente pode usar o dir, por exemplo, para listar arquivos também, que aqui funciona. Então, beleza. A gente tem aqui o arquivo users.txt. A gente tem o diretório uploads. A gente pode dar um get para baixar os arquivos. Então, get users.txt, por exemplo. E a gente vê aqui que ele baixou. Então, o users.txt ele acaba baixando no diretório que a gente fez o login, né? Então, que a gente estava, né? Quando a gente conectou no FTP. Nesse caso, a gente estava na nossa home mesmo. Então, eu posso dar um ls aqui. E eu percebo que tem aqui, né, o users.txt. Caramba, tem que fazer uma limpa aqui, né? nessa home. Então, vamos dar um cat users.txt e ver o que a gente consegue numerar aqui. E a gente numera algo interessante, que são alguns usuários. Beleza, vamos anotar eles aqui. E vamos continuar com a nossa enumeração. A gente pode dar um cd também para navegar entre as pastas. Então a gente pode dar um cd uploads. E a gente também tem o comando pwd, que lista o diretório, que nem no próprio Linux, né? Aqui dentro a gente pode dar mais um ls. E a gente percebe que tem aqui o arquivo chamado info.txt. Então vamos dar um get info.txt. E ver o que está escrito nele. Nada demais, né? Só um FTP internal testing. Beleza. O último comandinho que eu posso mostrar para vocês é o put, tá? No contrário do get, o put é para tu subir arquivos. Então vamos supor que eu tenha permissão para subir arquivos aqui. Eu vou tentar dar um put, eu posso dar um tab aqui para ver quais arquivos, porque daí ele está pegando do nosso diretório que a gente está usando, né? Então eu posso dar um put aqui, output.txt, por exemplo, para ver se eu consigo subir um arquivo. E se eu quero subir um arquivo que não está no diretório que eu fiz o login, né? Eu posso só botar o comando absoluto dele. Nesse caso seria, sei lá, home, cali, output.txt. Permissão negada. Beleza, então não tem permissão para upload de arquivos, mas a gente consegue ler eles. Beleza, meio que o nosso ataque acaba por aí, mas a gente conseguiu enumerar alguns usuários, tá? Com isso, talvez a gente consiga fazer um brute force aqui. Então vamos usar o Hydra para isso. Hydra, e aí a gente coloca o "-l" minúsculo para especificar o nosso usuário. Nesse caso vamos botar a lista, né? Que são alguns usuários. E aí a gente pode usar a "-p" maiúsculo para especificar uma word list. Nesse caso vamos botar aqui uma user share word list Morocco.txt da vida. E aí a gente pode usar o ftp // e o nosso endereço IP. E aí vamos ver se a gente tem algum sucesso nesse brute force. Pessoal, eu fiz um corte aqui porque estava demorando muito para achar o word list, a senha certa. E por quê, né? Eu fiz um erro aqui. Eu esqueci de botar a flag "-u". Tá? Porque, por padrão, o Hydra vai tentar o admin com todas as senhas possíveis. E a gente sabe que a Rock.txt tem 1 bilhão de senhas, mais ou menos, né? Então ia demorar muito tempo. Tem que tomar esse cuidado. Por isso que é sempre bom usar a flag "-v. Que nem vocês viram que eu usei ali para debugar, né? Eu usei a "-v para debugar o que estava acontecendo. Eu vi que ele estava testando o admin com todas as senhas. E aí eu lembrei que tem que usar a "-u. Para intercalar, né, entre os usuários com aquela senha específica, né? Agora ele vai testar esse usuário com a primeira senha, esse usuário com a segunda senha, e assim por diante. Aí vai de gosto, né? Para gosto, tu quer testar o mesmo usuário de uma vez, ou se tu quer testar intercalando entre eles, né? Normalmente intercalando dá um pouco mais de sucesso. E aí vamos ver então se agora ele vai achar
a nossa senha. Ó, ainda assim demorou um pouquinho, mas ele achou. Percebam que ele achou, mas ele continuou fazendo, tá? Então se eu não estivesse olhando aqui, eu ia deixar passar essa informação. Aí vai outra flagzinha do Hydra também, né? Que é a "-f", se eu não me engano. Vamos até conferir aqui. Que daí ele para na primeira opção. "-h". Que daí ele para no primeiro achado, né? Ó. Ele vai parar assim que o primeiro par de login e de password for encontrado, né? Tem a "-f" minúscula e a "-f" minúscula. A diferença é que a "-f" minúscula é por host, então se eu estou fazendo o brute force de mais um host, ele vai parar naquele host específico, vai ir para o próximo, e com a "-f" maiúscula é global. Nesse caso, qualquer uma das duas funcionaria porque eu estou testando um host só, né? Mas, beleza. Vou até deixar rodando aqui para ver se ele de fato vai parar pra gente. E eu posso, sei lá, abrir um outro terminal aqui. Então a gente achou o password, né? Eu salvei aqui. Beleza, o FTP user tem a senha password 1. Então eu posso vir aqui, FTP. Se não me engano, eu posso até fazer assim, ó. Para logar aquele usuário. No caso é o FTP user 92.168.1.720. Daí eu só boto o password agora. E aí eu posso botar aqui o password 1. E beleza, login sucedido. A única coisa que a gente quer ver aqui é se a gente pode subir arquivos, né? Então vamos tentar subir um arquivo aqui com o output. Aí aqui ele vai trazer os arquivos que eu tenho na minha máquina. Vamos subir de novo aqui o output.txt, por exemplo. E beleza, agora a gente conseguiu subir o arquivo. Né? Qual o problema disso? Primeiro que a gente vai poluir o FTP, a gente pode subir arquivos muito pesados e esgotar o armazenamento dessa máquina. A gente pode subir alguma coisa maliciosa aqui, né, para outras pessoas que vão consumir. Então eu posso subir, sei lá, um malware aqui e possivelmente uma aplicação vai consumir esse FTP ou algum usuário da empresa, né, vítima, vai consumir esse FTP e talvez baixar esse malware. E também tem um ataque curioso que é quando a gente consegue escrever, por exemplo, vamos escrever o output também, e isso é refletido na aplicação, tá? Porque nesse caso aqui, para mostrar para vocês, eu criei esse diretório chamado uploads aqui, que a gente acabou não enumerando porque ele não existia na aula passada, né? Mas com certeza esse diretório seria enumerado com as aulas passadas. E aqui dentro a gente vê que tem aquele info.txt, que foi o que a gente baixou, e percebeu que o nosso output.txt está aqui, tá? Isso abre margem para possíveis outros problemas. Porque, por exemplo, eu sei que a aplicação aqui é um PHP, eu poderia subir um PHP aqui que executa código, por exemplo, e agora tem execução de código na máquina. Mas isso a gente vai ver nas aulas de exploração de aplicação web. Beleza? Então, basicamente essa aí foi a aula de exploração de FTP. Vejo você na próxima.